Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, nosso jornal com as notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques da edição de hoje. Vereadores aprovam lei que autoriza o poder público a implementar o programa Terceira Idade em Atividade. A proposta é estimular a inserção de pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho. Pesquisadores propõem um novo olhar sobre a velhice. Estudos sugerem que a idade sozinha não determina o envelhecimento. Campanha de conscientização Setembro Azul. Movimento lembra as conquistas e os desafios da comunidade surda. Valorização da cultura. Vereadores aprovam um projeto de lei que inclui o Dia da Dança no calendário oficial de festas e comemorações da cidade. E ainda estudo internacional realizado em parceria com pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, mostra a relação entre eventos emocionais e memória. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E a gente começa a edição de hoje com informação sobre a Câmara. Os vereadores se reuniram nesta quinta-feira para mais uma sessão plenária e aprovaram projetos de lei. Durante a 50ª sessão do ano, os parlamentares aprovaram 6 projetos de lei. Um deles é a matéria que autoriza o poder público a criar e instalar sistemas de ecobarreiras na rede hidrográfica de São José. A proposta é criar uma barreira de contenção em rios e cursos d'água para minimizar os efeitos do descarte irregular de resíduos e lixo. Na assistência social, outro projeto aprovado vai instituir na cidade a Política Municipal de Trabalho Digno para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O objetivo é a reinserção dessas pessoas à sociedade a partir de oportunidades de emprego. Também foi aprovado o projeto que cria os pipódromos em São José, áreas próprias para a população soltar pipa. Para incentivar a conscientização, a matéria também cria uma semana educativa para a prática segura de soltar pipa, que será comemorada em dezembro. Outras 2 datas comemorativas também passaram a compor o calendário oficial de eventos da cidade a partir de projetos aprovados. São elas a Semana de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem e o Dia do Conservadorismo. Ainda foram aprovadas denominação de rua e concessão de honraria. Já a proposta de emenda à lei orgânica que previa criar as chamadas emendas impositivas em São José foi rejeitada em plenário. A matéria recebeu 12 votos favoráveis, 7 contrários e 2 abstenções. A ideia deste tipo de emenda é garantir no orçamento municipal verbas destinadas para que vereadores possam indicar sugestões de investimentos. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 16h, com transmissão ao vivo. E os vereadores também aprovaram um projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Terceira Idade em Atividade. O objetivo é incentivar a inserção de pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho. A rotina da Regina é assim, atrás de um caixa de supermercado. Dos 63 anos de vida, 24 foram dedicados à profissão. Hoje, ela é aposentada, mas ainda continua firme no trabalho de operadora em uma rede atacadista. A gente tem muito ainda a contribuir para poder estar no mercado de trabalho, poder se sentir útil, poder se sentir realizado. A gente poder contribuir com o orçamento da família, ajudar em casa. A Simone é a chefe da Regina. A coordenadora de recursos humanos conta que a empresa desenvolve, desde 2022, um programa para empregar colaboradores com mais de 50 anos. Os resultados têm sido positivos. Além da diversidade no quadro de funcionários, as contratações ajudaram a aumentar o comprometimento e a maturidade da equipe. Com a inclusão, dos profissionais 50+, traz uma riqueza de vivência, de vida pessoal, de vivência profissional, de comprometimento, maturidade,
responsabilidade, fortalecendo ainda mais, né, a nossa cultura organizacional e o sucesso dos negócios. Mas nem todos têm a sorte da Regina. De acordo com dados do Observatório dos Direitos Humanos, mais de 4 milhões de idosos trabalham na informalidade, um desafio provocado pelo envelhecimento da população. Para buscar uma solução ao problema, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei que cria o programa Terceira Idade em Atividade. O objetivo é promover a inclusão das pessoas a partir dos 60 anos no mercado de trabalho formal. A gente tem que pensar as várias possibilidades sobre como essas oportunidades podem acontecer, né? Existem pessoas idosas que continuam no mundo do trabalho por falta de opção, né? Porque precisam fazer a ampliação das suas rendas, né? Porque as suas aposentadorias são pequenas, não são suficientes. Mas nós estamos vendo também aí o mundo do mercado do trabalho focado numa economia grisalha, né? Que a gente tem chamado esse movimento grisalho, que são pessoas idosas que estão voltando ao mundo do trabalho, fazendo outras profissões, né, se preparando com outros conhecimentos para a realização de projetos de vida. De acordo com o documento, o programa será coordenado pela Prefeitura e terá uma série de ações voltadas para estimular a contratação de idosos por empresas e instituições locais. A expectativa é que seja criado um banco de oportunidades, com a proposta de reunir em uma plataforma digital todas as vagas disponíveis para empregos e cursos de capacitação. A lei ainda pretende criar incentivos ao trabalho voluntário, além de desenvolver campanhas de conscientização no combate ao etarismo. Quando a gente pensa a construção de políticas públicas e a efetivação de políticas sociais em uma cidade, pensando o envelhecimento, pensando a participação das pessoas idosas, nós estaremos também pensando no futuro da própria cidade, né? E é muito importante pensar a construção de políticas públicas e a efetivação de políticas sociais ouvindo os próprios idosos, né? E a Vilma, hoje aos 81 anos, entende bem a força da palavra contribuição. Ela já foi diretora da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Encontrou na Faculdade da Terceira Idade a chance de voltar a ser aluna. E depois, de forma voluntária, professora da disciplina de História da Arte Brasileira. Para mim foi um presente que a faculdade me deu, porque foi uma maneira de eu voltar a pesquisar, a ter que me esforçar, fazer programas de aula, né? E ter uma responsabilidade nova. E para encerrar a reportagem, a Miriam, de 75 anos, que faz aniversário hoje, tem um recado, ou melhor, uma poesia, para mostrar que sempre é tempo de viver. Minha vida é alegre, tenho tristezas também, mas não troco minha vida pela vida de ninguém. Pois é cada vez mais comum encontrarmos pessoas com mais de 60 anos ativas, dispostas e plenamente capazes. Na prática, a legislação brasileira classifica como pessoa idosa quem tem 60 anos ou mais. No entanto, pesquisadores já discutem quando começa a velhice. O seu Francisco e a piscina são velhos amigos. Esse ritual para cair na água, ele já repete há muito tempo. São mais de 50 anos de experiência em natação. Eu fui nadador, assim, representava São José nos Jogos Abertos do Interior, ia fazer competições de Campeonato Paulista, alguns brasileiros. E a natação sempre foi, assim, foi a minha base atlética que eu tive. Com o tempo, veio o domínio da técnica. Aos 78 anos, é especialista nas categorias crawl e costas. E para não perder a forma, treina pelo menos 3 vezes por semana. Dedicação ao esporte que reflete na longevidade. Basicamente, eu penso nisso, né? Que eu tenho que estar preparado para o dia a dia. Que se eu fizer
alguma coisa extra, eu não vou ficar assim prejudicado, eu vou conseguir, vou me sentir bem, né? Envelhecer é inevitável, mas a ideia de quando a velhice começa pode mudar de um indivíduo para o outro. As pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, hoje em dia não se sentem velhas como aquelas de gerações passadas se sentiam. Novos estudos mostram que a velhice é mais uma construção social do que uma realidade biológica. Um estudo recente, publicado pela revista Psychology and Aging, mostra que a velhice tem chegado mais tarde para a maioria das pessoas. Os adultos de meia idade e idosos de hoje se sentem mais jovens e mais ativos do que os idosos de décadas passadas. Uma das justificativas é o aumento da expectativa de vida. Mas, segundo essa psicóloga, o comportamento muitas vezes não acompanha as mudanças desses padrões, o que resulta em preconceitos. Desde muito cedo a gente já aprende a ter um comportamento de utilidade em cima das coisas. Então, se eu já tenho algo por algum tempo e isso perde a utilidade de alguma forma, eu posso descartar isso. Só que com as pessoas isso é diferente, né, do que com objetos e coisas do dia a dia. Então, tá muito fixo dentro da nossa cultura, essa tendência de que se uma coisa é diferente do que ela era antes, de repente ela pode ser descartada, né? Então o idoso ele sofre muito preconceito até em questões de limitações. Você quer ser um maratonista aos 80 anos, ninguém vai confiar muito em você, né? A psicóloga ainda ressalta que hoje em dia a juventude é encarada como sinônimo de saúde. Por isso, também é vista como um produto disponível para consumo. A gente vê muitos movimentos cada vez estéticos, né, de todas as maneiras possíveis, a gente tentando colocar um processo que é inevitável e que faz parte da nossa construção de desenvolvimento, né. A velhice é um resultado biológico que a gente vai tendo com o tempo, mas não precisa ser como a gente enxerga ela. Então não é porque eu sou uma pessoa com uma idade mais avançada que eu sou mais limitada do que uma pessoa jovem, por exemplo. A Organização Mundial da Saúde define o envelhecimento saudável como um processo contínuo de otimização das habilidades funcionais. Para manter a disposição em alta, algumas práticas simples são fundamentais, como a caminhada pela manhã, a pausa para pensar um pouco sobre a vida, a conversa com os amigos. Esse médico geriatra explica que mais importante do que saber quando a velhice vai começar é entender que se trata de um processo gradativo. Eu vou me sentir velho quando eu esquecer do presente, eu não tiver perspectiva de futuro, eu não me encantar com o que eu acho legal, eu não me encantar com a vida. Quando eu desisto de ter uma perspectiva, de querer fazer alguma coisa, de querer acordar e de querer falar, nossa, que dia bonito hoje esse passarinho cantando. E aí eu tenho uma flor aqui, que linda, eu quero me encantar com a vida. Por isso, o médico explica que, assim como fazemos planos na juventude, devemos continuar pensando no futuro quando atingimos a velhice. A gente se planeja para tentar, a gente faz a medicina preventiva para tentar chegar com o mínimo possível de morbidade até o último dia de vida, é isso. E o seu Francisco é um exemplo desse novo conceito de velhice. Além de manter o empenho na natação, assim como os jovens, ainda tem sonhos que pretende realizar nos próximos anos. Eu tenho um sonho, assim, sabe, eu vejo, porque eu velejei, sabe, então eu entendo bem de vela, como pegar o vento, como pegar. Então, eu estava com vontade de aprender kitesurf. Vamos ver, é um sonho que eu tenho. Profissionais da dança de São José agora terão um dia especial. É que os vereadores aprovaram um projeto de lei que inclui no calendário de festas e comemorações do município o Dia da Dança. Essa é uma maneira de celebrar e fortalecer a cultura na cidade. Para Ana Beatriz, calçar a sapatilha tem um grande significado. A jovem de 22 anos tem uma história com a dança desde a infância. Segundo ela, o desejo de começar a dançar veio por vontade própria. E o apoio dos pais e amigos foi essencial para que ela iniciasse a trajetória. Foi com 9 anos que eu entrei na minha primeira academia. Eu estava até conversando com a minha mãe e eu pedi para ela para fazer, não foi ela que me colocou, né? E aí, desde então, eu nunca mais parei. Então, com 9 anos, eu entrei mesmo para fazer balé, eu comecei fazendo balé. E eu também comecei fazendo jazz depois de um tempo. Já fiz também um pouquinho de sapateado, dança contemporânea, mas hoje eu faço balé e jazz. Para Ana Beatriz e para tantos outros bailarinos, a dança é muito mais que um hobby.
É também uma atividade física que traz diversos benefícios para a saúde, manifestação artística e carreira profissional. Quando eu estava no ensino médio, no terceirão, que eu tinha acabado de sair de uma lesão da dança, então eu estava um tempo parada, e eu achei que aquilo não era para mim. Eu pensei que poderia ser só um hobby mesmo, né, e não uma profissão que eu ia levar para a vida. E depois, no terceiro ano, que foi quando a gente estava discutindo na escola sobre profissão e tal, eu vi que eu não podia mais levar isso só como um hobby, sabe? Que aquilo era realmente a minha vida e que eu queria viver disso. Então foi, acho que nesse momento que eu virei a chave e falei, não, eu vou me profissionalizar, vou correr atrás, vou estudar, porque eu quero ser professora, quero dar aula e quero ser bailarina. Com o objetivo de valorizar estes profissionais e estimular a descoberta de futuros talentos, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que inclui no calendário oficial de comemorações do município o Dia da Dança. A data passa a ser comemorada no dia 29 de abril. Gabriela, que é dona de uma academia em São José, acredita que ter um dia especial cria um ambiente fértil para a expansão da cultura e da arte. São José é um polo da dança assim, nacional, uma das cidades que saem mais talentos, vão para fora, então é muito legal assim, a cidade de fato reconhecer isso, a gente fica muito feliz, nós que trabalhamos com dança, né, ver esse reconhecimento, e a gente quer mais é que mais portas se abram para ter mais espetáculos, mais oportunidades da gente estar levando o nosso trabalho para os palcos, para os teatros, para as praças. A justificativa do projeto, aprovada pelos parlamentares, destaca que celebrar a dança no município é uma das formas de reconhecer a importância cultural, social e educacional da expressão artística, além de estimular a prática que favorece o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora, a agilidade, a percepção espacial e estimula a sociabilidade. Possui N benefícios, fora todo o aprendizado técnico, de fortalecimento muscular, de consciência corporal, lateralidade, né, que aprende desde pequenininho, ou quem já começa, né, adulto. Isso é um lado positivo, né, da dança, fora toda a socialização que tem com os colegas, de concentração, do aprendizado em si, dentro de sala de aula. Então, é só benefícios. Valores que estão presentes nos ensaios dessa turma de sapateado. Aqui, as meninas se divertem, desenvolvem habilidades e até fazem planos para o futuro. Eu acho que é, ganhar primeiro lugar no festival, assim, bem legal. Eu danço toda hora, na minha casa, em todo lugar. Eu acho que eu vou, não quero trabalhar, mas eu vou continuar dançando. A Ana Beatriz, que já passou por essa fase, sabe o quanto valorizar a dança pode influenciar quem sonha em viver da arte. Tendo esse dia da dança, vai fazer com que as pessoas talvez possam se interessar cada vez mais por isso, né? E hoje, eu acredito que no nosso trabalho como professores de dança, um dos maiores desafios é que muitas vezes chegam pessoas que acham que dança é fácil, que dar aula de dança é fácil, principalmente para crianças assim que são pequenas. Então, a gente dá qualquer coisinha na aula, uma brincadeira e pronto, já é balé. E não é assim, existe uma técnica, existe todo um estudo para os passos que a gente pode dar ou não, como a criança vai desenvolver. Então, acho que talvez com esse dia da dança a gente possa trazer mais importância para essa arte que é tão bonita. No próximo bloco, campanha de conscientização Setembro Azul. Movimento lembra conquistas e desafios da comunidade surda. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. E na última terça-feira, os vereadores aprovaram documentos e debateram temas de interesse público na 49ª sessão plenária. A gente te mostra agora um resumo dos assuntos tratados pelos parlamentares. Durante a 49ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvore, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Entre os requerimentos aprovados também estavam cobranças para a garantia no atendimento da saúde a moradores.
Durante o Pinga Fogo, os parlamentares apresentaram ações de fiscalização e fizeram cobranças em diversas áreas. Na saúde, foi pedido a construção do Hospital da Mulher em São José, o transporte para pacientes acamados e a ampliação das consultas com especialistas. Parapletas da cidade também foram parabenizados pelas conquistas nas Paralimpíadas. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. A gente segue com o assunto do Legislativo. Um projeto de lei aprovado pelos vereadores autoriza a Prefeitura a elaborar um treinamento anual para evacuação em situações de emergência nas escolas da cidade. O objetivo é fazer com que todos estejam preparados para deixar os locais em segurança diante de episódios que ofereçam perigo. Em situação de emergência, é melhor estar preparado. Um cuidado que vai estar presente nas escolas públicas de São José é que um projeto de lei aprovado na Câmara determina que as instituições de ensino da cidade tenham um treinamento anual para evacuações emergenciais. De acordo com o texto, cada escola será responsável pelo próprio treinamento, levando em conta as normas técnicas da ABNT e do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros. A partir do momento que os alunos estão, não só os professores, mas os alunos também estão treinados e têm o conhecimento desse projeto de lei, dessa exigência, facilita muito na questão de salvar vidas. Porque o bombeiro normalmente ele é acionado para esse tipo de atividade, né? Para situações que acontecem. Mas uma vez o grupo escolar, os professores, diretor, coordenadores e os alunos estiverem cientes de como faz, vai facilitar muito a nossa vida. Mas a questão não seria facilitar a vida do bombeiro, mas sim preservar a vida deles. São José dos Campos possui 180 escolas municipais e 58 estaduais. A direção de cada instituição de ensino pode solicitar, junto ao Corpo de Bombeiros, um treinamento prático a cada ano. O que o projeto determina é a elaboração de um plano de emergência que deve ser submetido à análise e aprovação do órgão. Quando a gente chega, no caso, para fazer atividade com eles, a gente dá uma verificada. É uma escola, por exemplo, que ele tem 2 andares, né, ou até mais andares. É uma escola que ele tem um acesso livre, que não tem andar, que vai direto para a rua. Então tudo isso é observado. E essa observação é passada para as crianças, para os professores. E usa o próprio conhecimento da criança, outros professores, porque eu chego numa escola, eu não conheço a escola. Aí eu aproveito esse fator de não conhecer a escola e peço para que eles me ensinem. Qual seria o melhor caminho para sair da escola? E aí, com o conhecimento deles e um pouco que a gente leva também de conhecimento para eles, a gente faz o abandono de área, que sempre vai nos levar para um local seguro, para um ponto de encontro. Com a exigência do treinamento de evacuação, tragédias causadas por incêndios, acidentes e invasões podem ser evitadas em escolas do município. A ideia é fazer com que todos conheçam os procedimentos de segurança que devem ser adotados em situações de emergência. O treinamento deve indicar de forma clara as rotas de fuga de cada escola, como escadas e saídas de emergência. Isso para evitar tumulto em caso de situações de perigo. Evitar correr igual louco, desesperadamente, não sair tudo correndo assim, sem destino, né? Sair para um caminho certo, um atrás do outro. E um pouco abaixado, né? Se caso for em caso de incêndio, tiver aí, por exemplo, fumaça. E sempre a saída da sala de aula, a evacuação da escola, ele leva esses alunos e professores para um local que seja seguro. Isso pode ser na rua, pode ser numa quadra da escola, numa área aberta da escola que não tenha perigo. De acordo com o projeto de lei, o treinamento deve conter todos os procedimentos e medidas a serem adotados nas mais diversas situações de emergência, como incêndios, vazamentos de gás, tremores, panes e invasão por terceiros não identificados. Mais assim, normal é questão de acidentes mesmo e questão de incêndio. Então, tendo esse conhecimento, a chance da gente ter menos pessoas machucadas vai ser bem maior. Essa é a vantagem que nós temos no treinamento. Outro ponto importante do projeto é a necessidade de treinamento dos professores e funcionários da instituição no direcionamento dos alunos, para evitar a dispersão descontrolada dos estudantes em caso de emergência. A gente não tem o hábito de prevenir, a gente sempre acaba fazendo diante do fato já acontecido. Então, como vem esse projeto de lei exigindo que as escolas tenham treinamento, professores, alunos, isso facilita porque eu acho que é uma coisa importantíssima, né? É um conhecimento que não é falado muito,
mas que numa situação de emergência ele é muito exigido. O projeto aprovado contribui para a segurança das escolas públicas da cidade, por meio da prevenção. A partir do treinamento, alunos, professores e funcionários aprendem como agir em situações de risco. Conhecimento que pode salvar vidas. Vai evitar aí danos maiores e eu diria até mais além, vai ser um parceiro do Corpo de Bombeiros, porque nós teremos aí a atividade de estar indo para as escolas, ensinar, orientar, mostrar como é que faz, mas eles estarão preocupados que isso pode acontecer. Então, é um parceiro mesmo que a gente está tendo a nosso favor. E quem que ganha com isso, né? Não é o Corpo de Bombeiros, é a população de São José. A gente fala agora de inclusão, empatia e respeito. Desde 2011, as lutas e conquistas da comunidade surda são lembradas durante a campanha Setembro Azul. O movimento busca manter viva e espalhar a cultura da língua de sinais, além de fazer valer os direitos da pessoa com deficiência. O Luiz e a Maria são casados há mais de 20 anos. Eles são surdos e juntos já enfrentaram muitos desafios. Uma das barreiras que encontram é a falta de acessibilidade. Quando a gente vai resolver diversas coisas na sociedade, a gente, por si próprio, a gente vai tentando formas de adaptações, a gente vai tentando aquelas comunicações, sinalizações básicas, até mesmo através de mímica, porque as pessoas não sabem muito bem Libras e a gente vai tentando se virar como dá. Agora, em questões de lugares mais complexos, como por exemplo assim, médico, banco, aí isso eu preciso de um intérprete de Libras estar junto. Obstáculos também no trabalho. O Luiz conta que, na vida profissional, a dificuldade de comunicação com outras pessoas sempre foi comum. Então, eu sempre tive dificuldade com comunicação, principalmente com os meus gestores, os meus líderes, mas a gente sempre tentava uma estratégia, uma forma de se comunicar, sempre na prática, mostrando de uma forma visual como que funcionaria o trabalho, o que eu tinha que fazer, como era a produção do trabalho, qual que era o nome, qual que era a carne em relação ao que eu tinha que fazer. Então, sempre foi trabalhando com uma estratégia comunicacional. Para muitas situações, eles contam com a cooperação do filho, o Luiz Fernando. O Luiz é intérprete de Libras aqui da TV Câmara e também trabalha duro para a inclusão dos surdos na sociedade. Inclusive, já ensina o filho, o pequeno Lorenzo, de 1 ano, a se comunicar com os avós. Pintinho, como que faz o pintinho? Piu, piu. E vovó? E vovô, como que é? Por muito tempo, a sociedade entendeu os surdos como incapazes de se comunicar, sendo necessário acompanhamento para se adequar à língua falada e escrita. Inclusão é uma medida para alterar essa perspectiva. Por isso, foi criada a campanha Setembro Azul, que foca na conscientização sobre os desafios e as conquistas dos surdos. Esse médico explica que um passo importante para entender essa realidade é saber que a perda auditiva pode ter graus e causas diferentes, dependendo da fase da vida. O mais comum é o paciente na terceira idade mesmo, que é a perda de audição, né, que a gente chama de presbiacusia. De todos acaba sendo o mais comum, que é o natural, né? Mas a gente tem perda de audição em todas as idades. Muitas vezes o paciente ele não tem muito essa consciência da perda de audição. É comum o paciente chegar, por exemplo, com uma perda relatada mais por parentes, pelos netos, pelos filhos, do que propriamente dita, né, o incômodo está nele. Quem aprendeu o português como primeira língua e teve perda auditiva pode ler tranquilamente. Agora, quem foi educado com a língua de sinais e não aprendeu o português, não só não consegue entender o que falamos, como também não entende o que escrevemos. É como tentar aprender, ler um livro, por exemplo, sem nem mesmo conhecer as palavras que estão nele. Dados do IBGE apontam que 5% da população brasileira é composta de pessoas que apresentam alguma deficiência auditiva. Essa porcentagem significa que mais de 10 milhões de cidadãos apresentam a deficiência e 2 milhões e 700 mil têm surdez profunda, ou seja, não escutam nada. Em São José, a Associação dos Surdos foi criada em 2020 para dar auxílio a quem mais precisa. O trabalho abrange as áreas educacional, cultural, social e esportiva. Então aqui a gente tem muitos esportes federais, estaduais, tem muitos cursos de Libras aqui também.
A gente ensina as crianças, a gente ensina a cozinhar também, a gente ensina... A gente dá palestras aqui, os surdos vêm também, várias coisas, muitas coisas a gente tem, né? Para incentivar a comunidade surda e para as pessoas conhecerem esse lugar, né? Conhecerem sobre as leis das pessoas com deficiência, que as pessoas com deficiência podem ser independentes, são capazes. Mas, segundo a presidente da associação, o desafio ainda é grande. Em muitos casos, a falta de conscientização e o preconceito são barreiras para a inclusão. Por isso, é preciso que toda a sociedade apoie a causa. Precisa ler um pouquinho sobre a história, entender qual que é o objetivo de ter uma língua para os surdos, né? E aí você consegue aceitar muito melhor, de uma maneira melhor, né? E ajudar também, incentivar, né, os surdos, ensinar também, né, professores nos cursos, no trabalho, em vários lugares. Né? Então, esse que é o importante, né? Surdos e ouvintes estarem em comunhão. É isso, acolher as diferenças é um ato de cidadania. Nosso assunto agora é empreendedorismo feminino. De acordo com a Fundação SEAD, o estado de São Paulo tem 2,5 milhões de mulheres à frente de um negócio. E para auxiliar a construção da independência financeira dessas mulheres, o governo do estado lançou uma linha de crédito especial. Mas antes de contratar o serviço, especialistas afirmam que é preciso planejamento. As pipocas gourmet foram a motivação para Priscila começar a empreender. Depois de ser desligada da empresa que trabalhava, ela começou a planejar a festa de aniversário da filha e não encontrou alguém que fizesse as pipocas. Dali surgiu a oportunidade. Fiz com uma receita da internet mesmo e depois, com o passar das vendas, eu percebi que eu precisava me profissionalizar. E aí a veia empreendedora foi surgindo e eu fui atrás de cursos, fui aprender as técnicas, fui aprender os ingredientes, fui me aventurar mesmo nesse ramo da confeitaria. Ela mergulhou de vez na área. Procurou cursos, estudou produtos e hoje já é uma referência regional. Recebe várias encomendas. Empreender virou uma paixão. Hoje eu prezo muito isso, a minha missão, os meus valores, que é realmente respeitar o meu cliente, levar um produto bom, com qualidade, né? Isso é primordial. Mesmo com propostas para voltar ao serviço CLT, a Priscila continuou empreendendo. Hoje não se vê fazendo outra coisa. É um produto muito simples, mas que com muito trabalho e amor a gente traz um produto muito bonito. Hoje você não pensa em deixar de empreender? Não penso, não está nos meus planos. Segundo a Fundação SEAD, o Brasil tem 32 milhões de mulheres empreendedoras. Só em São Paulo são 2,5 milhões. Apesar dos números expressivos, os desafios para mulheres que empreendem são vários. Muitas vezes, nas oscilações do mercado, a empreendedora se vê sem capital, sem dinheiro para pagar as contas. E aí, o que ela vai fazer? Muitas vezes ela não tem esse apoio, né, de buscar uma linha de crédito que tenha uma taxa de juros que ela consiga pagar e também ter uma carência, que isso é extremamente importante. Então, muitas vezes elas conseguem linhas de crédito, mas para começar a pagar daqui 30, 60 dias, não dá tempo dela comprar insumos, produzir e começar a vender. Então, esse é um dos fatores. Também, muitas vezes, dentro de casa, falta o apoio para a mulher, principalmente as que já são mães. Às vezes o esposo não ajuda, a família não apoia e ela acaba se equilibrando. Isso também atrapalha muito os resultados financeiros, porque ela deixa muitas vezes o negócio de lado para se dedicar àquelas coisas que a família poderia dar uma força e, nesse caso, ela se vê sozinha, sem apoio. Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino e promover a independência financeira das mulheres, o governo de São Paulo passou a oferecer, desde o ano passado, linhas de crédito, que têm condições especiais e são voltadas exclusivamente às mulheres. Já foram mais de 250 milhões de reais nesse plano. Os programas oferecem crédito pré-aprovado de até R$200 mil. A solicitação do recurso é feita no site Desenvolve SP. E para que seja aceito, existem alguns pré-requisitos. Pelo menos metade do capital do empreendimento precisa estar na mão de uma mulher.
O CNPJ não pode ser MEI. E a empresária deve ter alcançado ao menos R$ 81 mil de faturamento no ano anterior. É importante que a empreendedora tenha um objetivo muito claro com esse dinheiro para que ele não vire uma bola de neve. Então, antes dela procurar, dela buscar, ela tem que ter a clareza de quanto ela precisa, o que ela vai fazer com esse dinheiro. É para comprar equipamento, é para comprar matéria-prima, é para comprar mercadoria e o prazo, que ela também vai começar a ver retorno desse empréstimo para que ela comece a pagar e assim ela poder negociar com segurança, com clareza, sem se apertar e fazer com que isso vire um transtorno para ela a médio e longo prazo. Essa iniciativa do Estado é fundamental para incentivar as milhões de mulheres empreendedoras e também aquelas que sonham em tornar rentável algum serviço ou produto que fazem em casa. Eu acho que é assim fundamental, né, ter o governo olhando para nós mulheres, né, nós que criamos uma renda, né, muitas mulheres são arrimo de família, então isso é muito importante, vem para realmente realçar o trabalho das mulheres empreendedoras. A seguir, estudo internacional realizado em parceria com pesquisadores da USP mostra a relação entre eventos emocionais e memória. É daqui a pouco. Voltamos com Semana Legislativa. Um estudo internacional realizado em parceria com pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, mostrou relação entre eventos emocionais e memória. Pacientes que passaram por episódios traumáticos ou que sofrem de transtornos como depressão podem ter mais dificuldade para armazenar informações ou criar novas memórias. Há 9 anos, a Valéria passou por uma grande tristeza. Perdeu a filha de 6 anos após um câncer. Um trauma que causou uma depressão e anos de tratamento. Eu demorei 8 meses para entender que eu estava num processo de depressão, né? Eu tentei relutar bastante, eu tinha um outro filho de 2 anos que me ajudou muito a continuar. Porém, com 8 meses que minha filha tinha falecido, eu fui no médico e eu não consegui falar. Eu só chorava. E aí ele falou para mim, olha, você precisa buscar tratamento, né? Sozinha você não vai conseguir. Desde o trauma, alguns hábitos mentais que antes eram fáceis para ela começaram a ficar mais difíceis. Como, por exemplo, a concentração e a capacidade da leitura. Às vezes eu tô lendo um livro, daqui a pouco eu paro, tenho que retomar de novo. Falar, calma aí, onde que eu perdi o fio da meada? E tenho que voltar. Né? Então isso é uma coisa que eu sinto bastante, né? A dificuldade da concentração. E isso não é exclusivo da Valéria. Segundo um estudo desenvolvido por cientistas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, pessoas que sofrem com transtornos pós-traumáticos, depressão e outros distúrbios da mente podem ter maior dificuldade de armazenar e criar novas memórias. A pesquisa contou com o apoio do Departamento de Psiquiatria da USP. Então a pessoa ela fica tão sobrecarregada e a memória ela fica tão comprometida que a pessoa não consegue mais ter detalhamento, não consegue fazer associações com tanta clareza e a pessoa ela começa a até pensar que tem algum Alzheimer ou que está muito confusa, muito derivado dessa sequela do episódio traumático. Como esse psicólogo explica, o cérebro tenta proteger a vítima de revisitar o momento traumático. Essa ação ocasiona um comprometimento da memória. Então, se você foi assaltado, por exemplo, vai ficar registrado na sua memória aquele momento, de modo que tudo que lembre, toda e qualquer pista de assalto, você já fique um pouco mais atenta, a ponto de evitar aquele lugar, evitar pessoas que estejam, por exemplo, com aquelas características, seja com uma moto ou algo do tipo, enfim. Então, o que ocorre? De algum modo, a memória ela vai ter esse aspecto de proteção e de armazenamento como meio de evitar que aquilo possa reacontecer novamente. O meu filho tinha 2 anos nesse processo, meu filho mais novo, né? Quando a minha filha faleceu, ela estava com 2 aninhos, então ele passou do 1 aos 2 aninhos, a gente em tratamento com ela. Eu não lembro, por exemplo, das primeiras falas dele.
A forma como ele começou a andar, como ele começou a desenvolver algumas habilidades, eu não consigo lembrar desse momento. Com o estudo, os cientistas querem entender melhor a relação entre memória e emocional. O resultado pode ajudar em vários tratamentos. Entre as metas estão fortalecer as memórias das pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência. E também reduzir os efeitos de um evento traumático e amenizar os sintomas do estresse e da ansiedade. Hoje, a Valéria tenta se organizar melhor para evitar esquecimentos diários. Anota na agenda do celular e coloca lembretes de datas importantes. Eu tenho que colocar na agenda, eu tenho que colocar no celular, tenho que pôr para despertar que, olha, em novembro eu tenho que fazer os exames, porque em dezembro eu tenho que fazer a renovação. Então não é uma coisa que antes eu tinha uma facilidade, né, de lembrar de coisas e hoje não, hoje eu tenho que ter tudo anotadinho. Atualmente formada como psicóloga e atendendo, ela recebe pacientes que passaram por situações parecidas. Eles não chegam no estado que eu cheguei. Por quê? Porque eles fazem um acompanhamento com o psicólogo, fazem um acompanhamento com o médico, com medicação. Então, é de suma importância, né? Quando você passa por um evento traumático, quando você passa por uma situação de perda, seja ela qual for, seja, né, de uma vida, de uma família, seja de emprego, seja uma mudança de cidade, qualquer luto que você tiver que viver, é muito importante você procurar ajuda profissional. Os casos de demência no Brasil devem triplicar até 2050. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde e revela a urgência em discutir políticas públicas de prevenção e conscientização. E a campanha Setembro Lilás é uma maneira de divulgar informações sobre esse tema. Acolher as dificuldades de quem precisa de apoio para tarefas simples do dia a dia é o papel dos profissionais que trabalham nesse lar de idosos. Aqui, a maioria tem algum grau de demência, condição que exige cuidado em tempo integral. Tem idosos que, se você não der a água, ele não vai pedir água. Ele não sente mais a sede, ele não percebe mais que está com sede. Tem idosos que conseguem ainda ter o controle de ir ao banheiro, mas ele não sabe que ele quer ir ao banheiro. Tem idosos que já estão usando fralda, que ele já não tem mais nenhum controle, tem que ser usado fralda. Aí tem que ser trocado a cada 2, 3 horas. Então vai depender muito da necessidade. A demência é o declínio das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio. A doença de Alzheimer é a forma mais comum, responsável por quase 70% dos casos. A doença de Alzheimer, ela é uma doença neurológica que ela comete os neurônios e ela vai tirando as nossas funções cognitivas, né? Ela vai fazendo com que as nossas funções cognitivas fiquem alteradas, principalmente a memória, planejamento, execução, e ela leva ao quadro demencial. E existem outras causas para a demência, como a demência vascular, de origem vascular, que ocorre devido aos pequenos infartos vasculares cerebrais. A gente tem a demência da doença de Parkinson, existe a doença frontotemporal, que acomete pessoas um pouco mais jovens, 50, 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos vivem com algum tipo de demência no Brasil. E esse número tende a crescer. Estimativa da OMS aponta que a quantidade de casos triplique até 2050. E uma das explicações para esse aumento está relacionada aos hábitos de vida. Combater a obesidade, combater o consumo de alimentos industrializados, tá sempre de olho na pressão, controle de pressão, diabetes. Para o Alzheimer, né, para a demência especificamente, a escolaridade, né, quanto mais aprendizado, quanto mais a gente desafiar o nosso cérebro, melhor é. É importante o apoio também à família do idoso que tem Alzheimer. Isso porque nem todos sabem lidar muito bem com o esquecimento de um familiar. E também no lado dos cuidados. Pessoas que têm Alzheimer ou algum outro tipo de demência exigem algumas ajudas mais específicas. A gente, infelizmente, tem, igual criança, a gente quer fazer por eles. Então, assim, dá o pente, vê se ele não penteia o cabelo, ao invés de você pentear o cabelo dele. Deixa ele tentar comer. Se ele comeu 10 colheradas, você dá o resto, mas deixa ele comer as 10 colheradas primeiro. Dá escova de dente, vê se ele escova o dente, porque às vezes ele vai,
né, no automático, deixa fazer. Então a gente tem que tomar mais cuidado nesse sentido, é de querer fazer pela pessoa, que é uma coisa que eu observo bastante. Para levar informações sobre o Alzheimer e outras demências, a campanha Setembro Lilás busca ampliar o conhecimento sobre os riscos e cuidados necessários. O foco é chamar a atenção para as iniciativas que ajudem a reduzir as chances de desenvolver as doenças. O mês é importante para a gente combater o estigma. O estigma, por quê? Porque o Alzheimer, como ele é uma doença muito incapacitante, que gera, né, que vai cursar com a demência, isso gera muita vergonha. A demência ela não é doença de uma pessoa, ela é doença de uma pessoa, de uma família, né? Muitas vezes é o idoso que está acometido pela demência, é quem leva o sustento para uma casa, então ele não consegue mais trazer o sustento para casa, né, o esteio da família em termos emocionais. Então isso realmente causa ali um desajuste, né, em toda uma família. Em 2024, a campanha também busca incentivar a compreensão e a percepção de atitudes em relação à demência. Isso para que as famílias possam enfrentar os estigmas e combater as informações falsas. O objetivo é construir uma sociedade mais acolhedora. Então é uma doença que a gente precisa conscientizar a sociedade como um todo para entender o quanto ela traz um impacto, né? Não só para o indivíduo, mas para toda uma sociedade. Pois é, as causas do Alzheimer e de outros tipos de demência ainda não estão totalmente determinadas. Mas a ciência já sabe que algumas medidas podem ajudar a retardar o aparecimento de doenças e o envelhecimento do cérebro. Aos 65 anos, Dona Ana Lúcia exercita a mente nas aulas de informática na casa do idoso. O contato com o computador e com a tecnologia trouxe bons resultados. A memória, né, se torna ágil, você consegue raciocinar mais rápido porque você está em movimento constante. Está interagindo com outros, então o cérebro funciona muito melhor. Com o passar do tempo, assim como os demais órgãos, o cérebro começa a envelhecer. É um processo natural, mas que pode ser acelerado dependendo do estilo de vida. Ao longo dos anos, ele vai apresentando um encolhimento. Então, se a gente pega um cérebro de um jovem de 30 anos e um cérebro de um idoso de 80 anos, a gente tem uma diferença de volume cerebral muito significativa. Isso, ao longo dos anos, e também sendo reflexo do estilo de vida de cada pessoa, a gente pode ter um maior encolhimento ou um melhor encolhimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, alguns hábitos podem causar o envelhecimento precoce do cérebro, como o consumo de álcool e o tabagismo. Manter uma alimentação saudável, né? Obesidade é um fator de risco muito significativo, assim como não praticar atividade física, o sedentarismo em si, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, baixa escolaridade é um fator de risco significativo também para potencializar esse envelhecimento cerebral. O envelhecimento do cérebro é inevitável, mas algumas práticas como alimentação balanceada, exercício físico e interação social são fatores que ajudam a retardar esse processo e viver essa etapa da vida de uma forma mais saudável. Chegar aos 68 anos com essa disposição, para a Dona Nilza, é a soma de bons hábitos e muita alegria. Praticar exercícios físicos ajudou a vencer a depressão. E o exercício físico é o melhor para a saúde mental. Eu faz 7 anos, 8 anos que eu estou aqui. Não quero sair, não. Quero mais benefício para a gente. Ela pratica hidromassagem e outras atividades no centro de convivência para idosos junto com o namorado, Epitácio. Os benefícios para a saúde do corpo e da mente são muitos. Para mim foi a melhor coisa, que eu fui no médico, tinha problema no joelho, no braço, de sair da empresa com problema no braço. Ele falou só exercício para acabar com isso aí, que o resto não tem cura. Eu digo, então tá bom, graças a Deus tá ótimo, não estou sentindo nada. Aqui é uma beleza, aqui tem de tudo que você pensa, né? Nós vem pro baile, tem baile no todo final do mês tem baile, eu venho com ela, nós dança, é assim, nosso ritmo é esse. E a especialista confirma, não há melhor remédio para retardar o envelhecimento do cérebro do que fazer atividades físicas regularmente.
É o principal fator preventivo para ter um envelhecimento saudável, porque através da atividade física a gente acaba estimulando e aumentando o fluxo sanguíneo cerebral. E isso é muito benéfico para estimular tanto a diminuição da produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, para a regulação de neurotransmissores como a endorfina, para fazer com que o cérebro funcione de uma forma mais otimizada, e até mesmo alguns estudos mostram que através da atividade física a longo prazo, de forma regular, a gente consegue até diminuir essa intensidade do encolhimento cerebral. Uma dieta saudável também ajuda a minimizar as perdas neurais. Para isso, é preciso consumir os alimentos amigos de cérebro, ricos em vitaminas, e beber muita água. Nós temos que pensar nas vitaminas do complexo B, B6, B9 e principalmente a B12. E essas vitaminas nós encontramos nos alimentos, que são os alimentos os mais consumidos no dia a dia: carnes magras, cereais integrais, ovos, leite, derivados do leite, as verduras, folhas verdes e as frutas ricas em antocianinas, que são o mirtilo, cereja, morango. Elas ajudam na função cerebral e na função cognitiva. A ciência reconhece também a importância da interação social na saúde do cérebro. A vida de Dona Elizabeth Rodrigues, de 65 anos, mudou depois que começou a frequentar as atividades na casa do idoso. Aqui, fez novas amizades e descobriu que tem disposição de sobra para aprender. Minha vida melhorou, acho que 99%. Saúde, mente, corpo, melhorei muito. Inclusive, a minha filha até brinca, né? Ela fala assim, fala para a mãe de vocês irem para a casa do idoso, porque ela até deixa de ser chata. A gente muda, a gente chega na casa do idoso, a gente tem mais de 60 anos. Quando a gente vai embora, a gente tem 30. 100% mais feliz, 100%. E o Semana Legislativa termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Todo o conteúdo da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tem bastidores das redes sociais. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.